bem-vindos de volta ao Gato Fedorento esmiuça os sufrágios. Esta é a segunda parte. O nosso convidado de hoje é um dos poucos militantes destacados do PSD que ainda não exigiu a demissão de Manuela Ferreira Leite. Pode ser que o faça nesta entrevista. Senhoras e senhores, o Dr. Rui Rio. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Veio do Porto. Eu sei que mesmo havendo 2 ou 3 autoestradas entre o Porto e Lisboa, continua a ser longe. Obrigado, agradeço-lhe por ter vindo. A primeira coisa que eu gostava que nos explicasse era este novo conceito de Presidente da Câmara que o senhor inventou. Portanto, temos a Câmara Municipal e há o Clube de Futebol local. E o que o senhor defende é que não deve haver promiscuidade política entre o Clube de Futebol e a Câmara. É bizarra essa ideia. Se pudesse desenvolvê-la, explicar isso a todos os outros presidentes da Câmara que estão neste momento a dizer o quê? Bom, eu procuro explicar isso aos outros presidentes da Câmara dizendo que, desde que eu sou presidente da Câmara do Porto, o Porto ganha tudo. E, portanto, o Futebol Clube do Porto só tem vantagens com esta separação. Poucos ouvem. Admito que, em Braga, o Presidente da Câmara tenha ouvido o que eu disse, porque o Braga vai em primeiro. Mas vamos ver se ele mantém essa independência até o fim do campeonato. Duvido. Quem me dera que o próximo Presidente da Câmara de Lisboa se borrife no Benfica. Se isso resulta, confesso-lhe que é realmente um método que eu gostava que começasse a funcionar. Doutor, Pedro Brunhosa, Pedro Burmester, Pinto da Costa, há alguém no Porto que o aprecie verdadeiramente? Há um conjunto de agentes culturais que atuavam e que não tinham público, que dependiam dos subsídios da Câmara, que me estão imensamente gratos, porque eu acabei com os subsídios, eles ganharam a sua independência, hoje são independentes da Câmara e estão imensamente gratos. Porque essa franja do eleitorado é aquela que me está mais agradecida neste momento, e esses devem gostar imenso de mim. Acredito. Aliás, foram eles que me pediram para lhe fazer a próxima pergunta, que é: será neste seu 3º mandato que vai implementar a sua primeira medida cultural na cidade do Porto? Sim. Sabe que a cultura é de esquerda. Uma pessoa de direita, quase fascista, como eu, não tem ideias culturais nenhumas. De maneira que, ao fim deste tempo, eu pensei assim, bom, tem de haver uma medida cultural. E então, o que é que eu tenho de fazer? Copiar o que a esquerda diz. Aprender com eles. Eles é que são cultos, eu não sou. E então vou fazer um concerto de Pedro Brunhosa. É sempre uma coisa que dá uns insultos ao Primeiro-Ministro, uns insultos ao Presidente da República, uns insultos à mulher do Presidente da República, uma coisa culta. E depois peguei nos programas culturais dos outros e vi lá uma medida que é o Festival das Tripas. Festival das Tripas. E, portanto, eu vou tomar não uma, mas 2 medidas culturais, que é um concerto de Pedro Brunhosa, com muitos insultos à mistura, uma coisa culturalmente elevada, e o Festival das Tripas. O doutor, isto é um pouco monotemático, mas realmente haver uma pessoa do Porto que não faz as vontades, lá está, ao Porto, é muito interessante para mim. Portanto, o facto de concorrer para a Câmara do Porto contra a Elisa Ferreira, e sabendo, lá está, sabendo nós que também não faz as vontades ao Porto, o senhor tem mais medo do PS ou dos Super Dragões? A pergunta no fundo consubstancia-se nisto. Afrontando constantemente o Porto, o doutor não tem receio de falecer? Não, eu, por acaso, se me tem feito esta pergunta há um dia ou 2, eu diria que tinha mais medo dos Super Dragões, não é? Mas eu ontem tive um debate aqui na SIC com a doutora Elisa Ferreira. Não. Tenho mais medo da candidata do PS. Mais medo. Muito mais do que dos Super Dragões. Muito bem. Muito bem. Pode ser, enfim, as pessoas que trabalham nas estações de serviço têm o contrário. Mas eu ontem vi o debate e realmente, se fosse assim, também ficaria com receio. Porque... É verdade, porque acho que ela mete gasolina também nas estações de serviço e nunca fez nada aí. Isso é verdade. Doutor, normalmente em período de campanha os candidatos prometem obras, o doutor promete destruir grandes obras, como por exemplo o bairro do Aleixo. Não tem medo que os eleitores fiquem baralhados com isto? Realmente o Aleixo são umas torres que a gente vai demolir, mas aquela linha de copiar aquilo que a esquerda tem de bom e que eu não consigo chegar lá, no seu caso não é do Porto, mas nós no Porto temos 2 grandes obras de esquerda.
duas grandes obras de esquerda que emparelham com o Aleixo, que aliás não é de esquerda, que é a Torre das Antas, sabe o que é? E o shopping Cidade do Portanto, eu vou assumir uma postura de esquerda, dizendo assim, vou deitar abaixo as Torres do Aleixo, mas Torre das Antas, vou-lhe meter mais 5 pisos. 5 pisos no Torre das Antas. Shopping de Bom Sucesso, 6 pisos. E aí está uma medida de esquerda e obra feita. Obra e alta. Obra e alta. E com caráter social, porque é de esquerda. De certeza que tem caráter social. Eu não entendo, mas de certeza que tem. E pode aproveitar o entulho, se calhar, que sobra de um lado para construir outro. Os 5 pisos que vai pôr em cima da Torre das Antas, posso lhe pedir que sejam bem pesados, a ver se... Sim, mas atenção que a sede do Porto já não é na Torre das já não Antas. É na Torre, então esqueça. É no Estado de Dragão. Que falei. Na Torre está o Metro, o STCP, é diferente. Esqueça então, não tenho nada contra essa gente. Onde é que o Sr. foi buscar a ideia de que há tráfico de droga no bairro do Aleixo? Mas eu quero... Sabe como é que é a comunicação social hoje, não é? Sei. Diz tudo e mais alguma coisa. A gente abre os jornais e vê que há tráfico de droga no Aleixo, tráfico de droga no Aleixo, tráfico de droga no Aleixo, e não há. Sabe que eles chegaram a enganar a polícia. A polícia fez uma rusga. Fez diversas, mas fez uma vez uma rusga e entrou numa casa de habitação social do Aleixo. E aquilo tinha jacuzzi, tinha sauna, era um health club. E vemos embora. Mas de revanche prenderam a senhora. Mas afinal aquilo devem servir lá umas limonadas, cerveja sem álcool e coisas da comunicação social. No meio de boas infraestruturas como essa, certo? Coisas da comunicação social. O Sr. Doutor vai concorrer agora à Câmara coligado com o CDS-PP. E o CDS é um dos partidos que podem coligar-se com o Partido Socialista. Se isso acontecer, o senhor vai continuar a exortar os seus eleitores do Norte a correrem com o Governo, sabendo que os seus amigos da Câmara são amigos do Sócrates no Governo? Não sei se me fiz entender, é que é realmente confuso. O CDS-PP tem tido uma medida, o seu discurso que me choca profundamente, é que é contra o rendimento mínimo garantido. E depois nós temos governo PS desde 1995 até hoje, só ali com um pequenino interregno. O rendimento mínimo garantido é um aspecto cultural e profissional fundamental na sociedade portuguesa. Imagino que o CDS chega ao governo, faz um acordo com o Partido Socialista e diz assim, tem de acabar o rendimento mínimo, temos de pôr toda a gente a trabalhar. Bem, temos de ter cuidado porque isto é um abalo na sociedade portuguesa e que não podemos aceitar. Portanto, o que é que eu lhe dizia? Teria de esmiuçar esse contrato entre o PS e o CDS. Ia de esmiuçar muito bem para ver se eu podia apoiar ou não. Muito bem, Sr. Doutor. É a última pergunta que lhe faço. Uma das suas iniciativas é aquele evento que se chama Red Bull Air Race, em que, basicamente, há aviões a fazerem voo rasante sobre vários edifícios e muitas mais pessoas. Portanto, são aviões a passarem rentinho a prédios e pessoas. O Sr. Doutor alguma vez ouviu falar, como é que se chamava? No 11 de setembro? Bom, com este clima de asfixia democrática, nós temos os nossos serviços de informações que escutam os outros e os outros escutam-nos a nós e tal. Esta chama-se democracia, acho eu. Mas os serviços de informações de Gaia, que também está preparado para a asfixia democrática, conhecidos no estrangeiro, estão preparados para a asfixia democrática, mostraram-nos a nós os dois, o Presidente da Câmara de Gaia e do Porto, que nós podíamos complementar uma ambição de há muito tempo, que é Gaia e Porto estão ligados por mar, por rio, pela água, por terra e não estavam por ar. E então decidimos os dois, no bom relacionamento que temos, como sabe, de fazer também uma ligação entre o Porto e Gaia aérea. E assim nasce o Red Bull, sem problemas, porque os nossos serviços de informações nos dizem que é sem problemas quanto à demolição de torres por via dos aviões. Muito bem, Sr. Doutor. Agradeço-lhe mais uma vez ter vindo ao nosso programa. Nós temos nos bastidores, antes de se ir embora, uma fogueira para que o Sr. Doutor, acho que é uma aspiração de todos os portuenses, para ver Lisboa arder. Está aí o guarda-véu, também. Está tudo, não se vai embora sem ver isto a arder. Mais uma vez lhe agradeço por ter vindo. Nós voltamos amanhã. Este é o nosso caminho. No dia 11 de outubro vota Rui Rio. Vota na coligação O Porto em Primeiro.